com interesse esta explanação do Apocalipse. Um Apocalipse que não é católico, nem protestante, nem espírita, nem judaico, porque é o Apocalipse do próprio Jesus, acima de todas as correntes religiosas. O contrário, não teria nenhum merecimento. Estamos chegando ao fim do capítulo 13, seus versículos 11 a 17. Estamos analisando a questão da igreja unida ao Estado, que é um absurdo dentro dos moldes atuais. Só se entenderia isto pelo prisma da LBV, porque é apartidário, é assectário, e mostra que realmente religião, política, ciência são três aspectos da mesma verdade, mas sem nenhum sectarismo religioso. Tudo isso nós vamos ver com vagar, que esta pregação é realmente nova, como dizia Pedro Baldi, pode repetir. LBV é um movimento novo na história da humanidade, colocará o Brasil na vanguarda do mundo, que é a projeção do próprio Cristo na Terra. E agora, Jesus está voltando. Não será como querem os homens, mas como Jesus quer. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava com o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Hiroshima e Nagasaki. E engana os que habitam a terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam a terra que fizessem uma imagem à besta e receber a ferida da espada, e diria: e lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Agência Fluminense de Informações. Estamos então vendo como realmente se identificam os Estados Unidos da América do Norte como esta segunda besta. Informou que está sendo realizada naquele município a instalação de iluminação pública por força de convênio firmado. Movimento político religioso. E a Companhia Brasileira. Nós estávamos comentando ontem. Anunciou que as ruas Alberto Torres de Oliveira se espalhou por toda a imprensa. Vamos dar aqui uma síntese. Por exemplo, a União Cristã, de janeiro de 1871, escrevia: se a emenda proposta for alguma coisa mais do que um pedaço de prosa sentimental, há de ter um efeito legal. Há de afetar os juramentos, instrumentos legais, os contratos matrimoniais e as leis suntuárias do país. Ora, isto seria um ultraje ao direito natural. A Gazeta de Janesville, Wisconsin, no final de um artigo sobre a emenda proposta, fala assim do efeito do movimento se ele tivesse vingado. Mas
mas independente da questão de saber até que ponto somos uma nação cristã, podemos duvidar se, no caso de serem bem-sucedidos os cavalheiros que estão agitando este assunto, eles não fariam à sociedade uma enorme injúria. Tais medidas são apenas os passos iniciais que levam por fim a restrições da liberdade religiosa e a confiar ao governo medidas tão estranhas aos seus poderes e propósitos como seria a sua ação se tentassem decidir um assunto de teologia. Estão prestando atenção? A argumentação é manhosa. O semanário Alta Califórnia de São Francisco, em 12 de março de 1870, escrevia: os partidos que têm recentemente feito uma convenção para o povo, com o propósito de obter uma emenda da Constituição dos Estados Unidos, reconhecendo a divindade, não definem bem o caso quando afirmam que um povo cristão tem o direito de se governar de um modo cristão. Se não nos estamos governando de um modo cristão, como há de ser designada a atitude do nosso governo? O fato é que o movimento é de molde a trazer para o nosso país aquela união da Igreja e do Estado que todas as outras nações se estão esforçando por dissolver. O jornal de Champlain, falando em incorporar-se o princípio religioso na Constituição e dos seus efeitos sobre os judeus, dizia: embora leve, é a cunha de entrada da Igreja e do Estado. Se podemos tirar a tão poucas pessoas o direito de cidadania devido à diferença de crença religiosa, então, com igual justiça e propriedade, pode a maioria, em qualquer tempo, ditar a adoção de outros artigos de crença ou artigos de fé, até que a nossa Constituição seja um livro de texto de uma seita sob cujo tirânico domínio toda liberdade religiosa seja esmagada. Mas perguntarão, como é que a questão do domingo há de ser afetada pela emenda constitucional proposta? Respondemos. O objetivo, ou pelo menos um objetivo desta emenda, é colocar a instituição do domingo numa base legal e obrigar a sua observância pelo braço da lei, pela força da lei. Na Convenção Nacional de Filadélfia, a seguinte resolução estava entre as primeiras apresentadas pela Comissão de Negócios. Resolvido que, em vista do poder influente da Constituição em moldar tanto a política estadual como nacional, é de imediata importância para a moral pública e para a ordem social obter uma emenda que indique que esta é uma nação cristã e coloque todas as leis e instituições de usos cristãos no nosso governo, sobre uma inegável base legal na lei fundamental do país, especialmente aquelas que assegurem um juramento conveniente e protejam a sociedade contra a blasfêmia, a transgressão do sábado e a poligamia. Imagine vocês que por transgressão do sábado, eles não querem dizer outra coisa senão a transgressão do domingo. Numa convenção dos amigos do domingo, em New Concord, Ohio, um dos oradores falou: a questão da observância do domingo está intimamente relacionada com o movimento da reforma nacional. Porque até que o governo chegue a reconhecer Deus e honrar a sua lei, não precisamos esperar
restringir corporações transgressoras do sábado. Aqui, mais uma vez, se destaca a ideia da imposição legal da observância do domingo. E o mesmo princípio se aplicaria igualmente a cada indivíduo. Mais ainda, a prece de Filadélfia afirmou que alguns congressistas chegaram a Washington em comboios de domingo, 4 de dezembro, fato que o Christian Statesman comentava assim: primeiro, nenhum dos homens que assim violaram o domingo é apto para desempenhar qualquer posição oficial numa nação cristã. Segundo, o pecado destes congressistas é um pecado nacional, porque a nação não lhes disse na Constituição que é a suprema regra para os nossos servos públicos. Nós vos encarregamos de não servir de acordo com a mais alta lei de Deus. Estes caminhos de ferro, transgressores do domingo, além disso, são corporações criadas pelo Estado e sujeitas a ele. O Estado é responsável perante Deus pela conduta dessas pessoas. É obrigado, portanto, a restringi-las neste como em outros crimes e qualquer violação do domingo por qualquer corporação. E a transgressão devia motivar o confisco imediato da sua carta. É a Constituição dos Estados Unidos, com a qual se requer que toda a legislação estadual esteja em harmonia, devia ser de tal caráter que impedisse qualquer Estado de tolerar semelhantes infrações da lei fundamental. Finalmente, terceiro, dai-nos na Constituição Nacional o simples reconhecimento da lei de Deus como lei suprema das nações, e todos os resultados indicados nesta nota serão imediatamente obtidos. Ninguém diga que o movimento não visa a fins bastantemente práticos. Ora, o que estes reformadores nacionais querem, o que pretendem obter com a sua campanha, é expresso por um dos secretários da dita associação, Mr. Foster, no Christian Statesman. Diz ele: mas reside aqui um perigo. A igreja não fala como igreja. A União Americana do Domingo fez uma boa obra. Falaram as denominações. Mas a igreja protestante, organizada, não foi falar oficialmente a Washington. A obra ali foi largamente dedicada a associações. Mas a voz de Deus oficial tem de ser através da igreja protestante. Não devia haver nisto uma ação conjunta das denominações? Deviam nomear uma comissão conjunta para falar em nome de Deus. E se fizerem isto, conveniente e corajosamente, não podem seguir-se senão os mesmos resultados. Muito se perde pelo fato de a igreja deixar de falar oficialmente no momento devido e no devido lugar. Nenhuma associação está revestida desta autoridade. As outras associações são individuais e sociais, mas a igreja protestante é divina. Ela pode e deve exprimir a voz de Deus nas salas do Congresso como igreja organizada em nome do próprio Deus. São igualmente dignas de ênfase outras declarações do extrato precedente. Pode-se perguntar se foram pronunciadas antes do estabelecimento do próprio papado palavras mais pomposas e arrogantes. É a imagem da besta. Está claro como água. Por isso estamos demorando tanto neste assunto, para provar de Bíblia na mão e com a história universal também na mão. E este é o critério histórico profético de estudar o Apocalipse. Não é devaneio, não.
É um processo científico de dissecar todos estes mistérios apocalípticos que aí estão há quase 2000 anos. Mas vimos que a linguagem protestante foi quase papal. É a imagem da besta. Agora o Onofre vai entender bem. Sem dúvida que pretendem ter aquilo que se queixam faltar-lhes. Mas olhai bem para o quadro. A igreja, isto é, as diferentes denominações, confederando-se sobre dogmas defendidos em comum, representadas por uma comissão conjunta, uma autoridade central, divina. E ai de todos os dissidentes da autoridade de uma igreja divina. Assim disse Roma, nos seus mais prósperos dias de cárceres, fogueiras, inquisição e sangue derramado. Assim diria hoje se tivesse todo aquele poder. E assim dirá o protestantismo apóstata quando obtivesse o poder. E esta comissão conjunta há de falar por Deus, em nome de Deus, tem de exprimir a voz de Deus. Olha aí, um segundo vigário de Deus, que atualmente é considerado monopólio do Papa. E autoritária e oficialmente a impor ao Congresso os mandamentos de Deus para que os cumpra a ferro e fogo. Tais são os obscuros planos pelos quais esses homens estão trabalhando. Ah, se a realização deles estivesse agora com objetivo atingível perante seus olhos, hein? Porventura Roma pediu alguma vez mais do que isso? Quando esses pretensos líderes de Deus, intérpretes de Deus, vozes de Deus, alcançarem seu objetivo? Perguntamos ainda, não será Roma outra vez, com trajos protestantes, uma perfeita imagem da própria besta? A voz da história, a voz dos fatos está na imprensa, nos anais do Congresso e nos anais protestantes. Nos últimos anos, diz um observador, a influência do Partido da Reforma Nacional tem estado a crescer rapidamente. Tornou-se internacional no seu objetivo e, com frequentes intervalos, realiza convenções mundiais em que são feitos planos para estabelecer o ideal do governo da reforma em todos os outros países onde ainda não existe. Porque dinheiro não falta. E a pobre LTV sem tostão de ninguém. Para este fim, muito se espera da influência dos missionários, muitos dos quais têm manifestamente sido cativados pela ideia de converter os governos pagãos ao cristianismo. O ideal é lindo e eles aguardam maiores resultados daí do que do lento processo de converter os pagãos individualmente. Demora muito. É uma promoção quase publicitária digna das grandes agências. Numa convenção mundial realizada em Filadélfia, em novembro já deste século, em 1910, olha o Apocalipse marchando já para os nossos dias. Nessa convenção de Filadélfia, em 1910, nesta encarnação eu ainda nem tinha nascido, foi feita a seguinte declaração sobre esse ponto. Esta conferência expressa sua apreciação do fato de tantos missionários estarem despertos para a importância da realeza do Cristo sobre as nações. E urge a todos os missionários em todos os países que inculquem estes princípios e testifiquem em suas respectivas nações em favor da prerrogativa real de Jesus na vida nacional. Entre os que participaram no programa desta convenção, encontravam-se missionários da Índia,
da China, dos países católicos, romanos e gregos. Isto oferece uma evidência flagrante da extensão em que as ideias da reforma nacional permearam o mundo religioso. Não sei como é que conseguem tanto dinheiro para as passagens assim da Índia, da China, dinheiro a rodo e LBV sem níquel, sem tostão, tendo de vender a rádio para se salvar. Outro significativo e alarmante passo para o cumprimento destes maus desígnios é a posição tomada por um movimento chamado Esforço Cristão. Dentro de poucos anos atingiu milhões de membros, constitui um canal comum através do qual todas as denominações protestantes podem operar. As funções políticas deste grande corpo estão centralizadas numa liga de cidadania cristã que se ufana de que há de ter ramos em todos os estados, condados, cidades, aldeias e até casais nos Estados Unidos e obter que sejam dados cargos a homens cristãos. E notáveis convenções então vão se efetuar. Como os políticos se hão de tornar cristãos e há de se apressar o milênio. Nesse andar, os deputados vão virar anjos com asas brancas, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. Na grande convenção do Esforço Cristão, realizada em Boston, W. Macmillan, segundo se lê nas atas publicadas, vejam, página 19, declarou: eis aqui um poder que há de arrancar das mãos dos demagogos políticos o controle dos negócios, para colocar esse controle nas mãos daquele que é rei sobre todos e rege o mundo com inteira justiça. Nossos chefes políticos têm contado com o voto das tavernas, o voto dos analfabetos, o voto dos que ficam em casa e não trabalham, e com todos os outros elementos que até agora têm obtido nos seus comícios de propaganda. Mas ainda não aprenderam a contar com o voto de esforço cristão. Desejo agora lhes dar a notícia de que se está aproximando o tempo em que hão de descobrir que se operou uma revolução política e hão de ser vistos regressando a casa, vindos de Washington e de nossas capitais de estado, completamente desempregados. É uma linguagem de vingança. Parece que isto não fica bem a cristãos vingativos. Estes sentimentos foram, entretanto, entusiasticamente aplaudidos na convenção. E não é difícil prever o efeito que terão, não. Porque visavam aquela classe de homens entre os quais farão o máximo bem. Isto é, o corpo de políticos médios que, quando ameaçado por um boicote, se tornam os mais abjetos aduladores na face da terra. Tudo isto, porém, nada conseguiria se alguns que são realmente patriotas de coração despertassem para este perigo antes de se entregarem a movimentos cujos efeitos não preveem. E se as duas casas do Congresso, Câmara e Senado, permanecessem fiéis à Constituição que juraram manter. Porque esse movimento nada menos significa do que uma subversão daquele nobre instrumento. Mas aí, o Congresso voltou já às costas à sua sagrada confiança para acariciar a influência da Igreja tão influente. Não é bom perder esses votos. Não convém perder esses votos. Quando os diretores da Feira Mundial de Chicago pediram ao Congresso uma dotação em seu favor,
Eclesiásticos exerceram sua influência sobre legisladores nacionais e os induziram a sujeitar a doação à condição de as portas da feira se fecharem no domingo, porque é dia de Deus. Domingo, que é o sábado falsificado, que é o sinal da besta. Ao tratarem deste ponto, ocorreu um fato. Um senador pediu uma Bíblia e fez com que o amanuense lesse o quarto mandamento do Decálogo. Em seguida, graves estadistas arguíram. Por fim, decidiram por voto que o dia ordenado naquele mandamento, como o sábado de Deus, era o domingo. E, entretanto, não era, não é, não será jamais. Isso era legislar sobre uma questão religiosa que a Constituição expressamente proíbe. Basta ver a emenda primeira. Quebrou as barreiras contra a união da Igreja e do Estado e abriu os diques para todos os males que invariavelmente acompanham tal união. O clero, defensor da emenda religiosa, saudou o acontecimento como um grande triunfo e ostensivamente se gabou de que tinha o Congresso em suas mãos e podia obrigá-lo a cumprir as suas ordens. Mas vai continuar, não vamos parar por aqui não. Amanhã voltaremos ao assunto para mostrar porque o Apocalipse diz que é a imagem da besta. Está aqui a imagem da besta. Está aí o sinal da besta. Está tudo claro agora diante dos olhos de todos. Que a paz de Deus esteja com todos agora e sempre. E viva Jesus!